Começamos. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu convidar aqui a Mônica de novo. Gente, ver se a Mônica entra. A questão é essa. Estamos com problemas nas lives, mas eu acho que o problema não é na minha internet ou nos meus dados aqui, não. Nem no meu celular. De qualquer forma, enquanto eu espero a Mônica, vou repetir. Nossa campanha tem 3 eixos: o eixo do emprego para a juventude, o eixo da retomada da construção de creches na área de educação e o eixo de gestão da máquina pública. Deixa eu ver aqui. De adesão. Boa noite, Mirella. Boa noite, a Jaque. Boa noite, Betão. Deputado Betão. E é isso. Esses 3 eixos centrais, eles comungam entre si, trabalham entre si, porque se você fala em educação com foco no mercado de trabalho, você obrigatoriamente vai ter que trabalhar com a questão da administração pública, necessariamente intervindo, mas colaborando, né, no financiamento e refinanciamento de empresas. Aceitar. Transmitir em direto. Ver se a Mônica entra. Ufa, nossa, que dificuldade. Eu tô brincando aqui, eu tô pensando que o sistema neoliberal não quer que a gente fale, não. Aqui, eu fiz uma mini live de menos de 1 minuto lá, falando para o pessoal correr para cá, para sua página, porque lá tá falhando. Bom, então agora eu sou o anfitrião. Isso. Vou repetir o que eu estava falando. Nossa campanha, tanto minha para estadual, deputado estadual, quanto para os meninos da federal, quanto para o nosso candidato a senador, o Bruno Miranda, nosso candidato à presidência, Ciro Gomes, a gente tem alguns eixos centrais que vão desde o uso da máquina pública para aquilo que ela serve, que é fomentar condições de desenvolvimento social, humano e econômico, mas como também a questão do eixo que vai do emprego para a juventude, gestão da máquina pública, desenvolvimento industrial, indução do desenvolvimento industrial na área de tecnologia, na área de saúde pública, aí a pandemia mostrando como é patético o nosso sistema de produção de insumos básicos, né? Precisou importar máscara, né? Máscarazinha de pano da China. A gente não produz isso no Brasil. Máscara, um pedacinho de pano com cola. Gastamos antes da pandemia, para não dar um número muito exorbitante, muito fora da curva, gastamos 17 bilhões de reais com insumos hospitalares que poderiam muito bem ter sido produzidos no Brasil, gerando emprego no Brasil, pagando imposto no Brasil, empregando famílias no Brasil, né? E em real, né? Gastando muito menos, né? Gastando infinitas vezes menos. E o programa de educação, eu fiz até umas anotações aqui. E a questão da regionalização da economia, eu acho que é agora que a gente entra nesse meu resumo aqui. Cacuete de professor, tô cheio de anotação aqui. A questão da regionalização da economia. Como é que a gente vai fazer com que haja desenvolvimento econômico em Minas Gerais para gerar emprego em Minas, se a gente não usar a máquina pública em benefício dos mineiros? Né? As leis de dumping, por exemplo, ao invés de a gente importar minério de ferro da China, sendo que a gente está em Minas Gerais, todo o minério de ferro que é produzido, toda a placa de metal que é produzido na China sai daqui de Minas, né, a matéria-prima. Por que é que a gente não usa a máquina do estado de Minas, do estado do Brasil, para poder pegar o minério que está em Minas e criar empresas estatais
ou fazer parcerias público-privado para fazer a lei de dumping, né, dar preferências de compra governamental em empresas locais, né, de produtoras locais, para a gente conseguir fazer com que o pequeno e microempresário consiga ganhar, né, produtividade com subsídios do Estado e ter um lugar para vender, né? Se o Estado vai comprar do produtor local, via lei de dumping, a gente consegue segurar aquele emprego. E a gente ainda consegue trabalhar com regime de preferências comerciais, a gente consegue fazer incentivos fiscais, a gente consegue, principalmente para o pequeno e microempresário, a gente consegue fazer consórcios. Imagina um pequeno comerciante varejista que faz um consórcio com vários outros pequenos comerciantes. Esse cara vai lá no varejo, ou melhor, vai lá no atacado e compra no atacado infinitamente vezes mais barato. Agora, se ele vai sozinho, tem como ele competir com uma mega empresa, principalmente essas de fora, uma China da vida. Se a gente consegue fazer um consórcio regional, a gente consegue garantir preços menores e essas pequenas empresas que empregam 7 a cada 10 empregos no Brasil inteiro sobrevivem. Estamos falando de 36 milhões de empregos no Brasil. Né? 36 milhões de empregos dependem da pequena e micronegócio. Que se não tiver um mínimo ali de cuidado do Estado, né, de gestão da máquina pública em benefício do pequeno e do micro, essas empresas vão quebrar. E se quebrar, são 36 milhões de brasileiros que vão ficar desempregados. É disso que eu estou falando. Disso que é gestão de máquina pública. Né? Fora a questão, volto na questão do ensino, que a gente estava falando na outra live, que é ensino médio profissionalizante. A gente estava falando o tempo todo dos novos empregos do século XXI, né, que os empregos antigos vão acabar, que a gente vai ter massa de mão de obra desqualificada, que não vai conseguir emprego. Então, essa galera precisa da segurança social, que é a renda mínima que o Ciro está falando, mas a galera mais jovem precisa fazer o ensino médio profissionalizante para conseguir empregos bons no século XXI. Sim. Né? E direcionar o subsídio. Pegar as empresas que contratarem esses jovens, que derem cursos profissionalizantes para esses jovens e dar algum subsídio para elas. O governo dá um subsídio, então a empresa entra com emprego e com treinamento profissional, as escolas dão treinamento profissional e quem ganha é o povo. Né? É a parceria a famosa PPP. Só que ao invés de fazer com megas corporações que vão desviar dinheiro, que não vão produzir nada, vão exterminar empregos, a gente faz isso com pequenas empresas que vão gerar empregos para a população. Aí a gente combate o narcotráfico, a gente combate a marginalização, a gente combate o abandono escolar, porque se a gente faz o ensino médio casado com esse curso profissionalizante, a gente segura o moleque dentro da escola. Então, assim, escola resolve tudo, mesmo. Se a gente conseguir fazer um programa educacional médio de base, a gente salva, literalmente a gente salva o país. E que é o que o programa do Ciro fala. Realmente. O programa do Ciro é sobre a educação. Educação não tem o que discutir, é a base. É a base. Além da economia, né, para poder dar a educação, ter uma boa estrutura. Esses dias estava eu e meu marido discutindo, tipo assim, a gente se colocando no lugar do Ciro, do presidente. Falando assim, se você fosse presidente, o que você faria? Quais eram os seus projetos para a educação? Tem uma frase do Ciro que é assim, né? Se eu tivesse um único real, esse único real seria investido na educação. Porque educação, como dizia o saudoso Brizola, não é gasto, é investimento. É investimento. Né? Não existe país desenvolvido sem uma educação estruturada. Uma das minhas propostas, como candidato a deputado estadual, era justamente renegociar ou isentar, de preferência isentar, as pequenas e microempresas da área de educação, não essas grandes, não preciso pegar uma faculdade de medicina que paga 12, 15, 20 mil de mensalidade, não precisa disso, ela já anda com as próprias pernas. Agora, uma pequena creche comunitária, um pequeno colégio primário comunitário no fundão do bairro,
essas instituições, essas minúsculas instituições de ensino poderiam muito bem ser isentas de imposto, porque aí Seria, elas estariam... Oi? seria excelente. Sim, porque aí você consegue valorizar a mão de obra do professor, você consegue desafogar a carga tributária dessas instituições. Por exemplo, eu dou aula em 2 colégios particulares. Um deles virou para mim essa semana e falou, cara, em 6 meses eu paguei 14 mil reais de imposto. Poderia muito bem aumentar os salários dos professores, melhorar a qualidade de vida dos professores, o que por consequência vai melhorar a qualidade de vida de ensino desses professores. E são instituições de ensino que, assim, vai me desculpar, elas não têm que dar um super lucro. Né? Elas não são né, igual o SUS. O SUS não tem que dar lucro, o SUS tem que dar saúde, para que as pessoas tenham condições de trabalhar e viverem. A Petrobras ela não tem que dar um lucro absurdo, ela tem que proteger a gente do preço do combustível internacional, porque a gente tem o petróleo. O sistema público de saúde, de educação e o sistema particular de educação não tem que dar lucro. Tem que dar uma mão de obra extremamente qualificada para o mercado de trabalho, para que o mercado de trabalho se aproveite dessa mão de obra qualificada e produza muito, produza bem. Né? Não é a quantidade de esforço ou horas trabalhadas, é a qualidade da hora trabalhada. Né? Um técnico de informática com superior e técnico, etc., está tirando 12 mil por mês. Qual é a diferença da mão de obra dele para a mão de obra do porteiro do prédio? Né, que ganha 10 vezes menos. É a quantidade de mão de obra, de sofisticação que aquela mão de obra tem. Então, não é nem a quantidade de esforço, é o valor da mão de obra. E a gente só vai agregar valor, aumentar salários e aumentar a produtividade a partir do momento que a gente valorizar a educação. Então, isentar a escola, microescolas de imposto é estratégico. Agora, precisa de peito, precisa de um deputado maluco igual eu para propor, né? E a minha ideia é propor. Vamos discutir. Ah, mas isso, aquilo, outro, não tem problema. Estou aberto para o diálogo. Vamos procurar falhas. Quais são os buracos? Quais são os possíveis problemas? E o déficit orçamentário? Não tem problema. Já pensei nisso. O Ciro fala isso também. Só de isenção fiscal em produtos de luxo, salmão, vinho, né, escargot, queijo suíço, 8 bilhões de reais por ano de isenção fiscal. Não precisa dar tudo isso de isenção fiscal. Corta assim, já que a gente precisa de equilíbrio fiscal. Claro, se você vai perder um pouquinho do orçamento com os impostos de um colégio, corta um pouquinho das isenções fiscais do queijo suíço. Eu pergunto para o seu público, para o meu público, o que é mais importante? O rico comer queijo suíço, pagar um pouquinho mais do queijo suíço, um pouquinho menos do queijo suíço, ou uma educação básica de qualidade melhor? Né? Eu acho que a maioria da população vai escolher a educação. Né? Agora, né? Então é uma proposta interessante. A gente compensa, né? A gente perde um pouco de imposto aqui na arrecadação da escola, mas ganha do outro lado, né? Cobrando um cadinho a mais daquele cara que já é podre de rico. Se o cara paga 200 reais no queijo, pagar 250, para ele não vai fazer diferença nenhuma, já ganha rios de dinheiro. Agora, uma vaga no colégio integral para um moleque de periferia é a vida dele. É a vida dele. Ele salva a vida de um menino, salva a vida de um talento que pode virar um futuro médico, futuro engenheiro, futuro professor. Sim. Né? Porque o rico vai pagar 50 conto a mais um queijinho lá. Acho que vale a pena. Vale a pena. Viva a educação. Viva a educação. Eu acho que... Parabéns. Sério. Eu acho que o último ponto, aí eu entro muito no que o Alexandre Magno, que é candidato a deputado federal, fala muito, que é a questão da infraestrutura. Né? Se a gente olhar uma foto de Xangai, na China, em 2008, a gente vê que eles mal tinham malha de ferrovia, muito próximo do que o Rio de Janeiro tem hoje. Agora, né, 14 anos depois, eles têm uma malha ferrária, né, tão grande ou até maior, tanto quanto ou até maior quanto a europeia. Quer dizer, ferrovia é desenvolvimento.
E a gente está em Minas Gerais, que é um ponto estratégico pra caramba, no centro, no coração do Brasil. A gente está entre Rio, São Paulo e o centrão do agronegócio. E ainda tem, cavou o chão, você acha minério de ferro. Quer Nós somos dizer, a gente é o centro do Brasil, a gente é a locomotiva do Brasil mesmo. Se a gente constrói ferrovias, a gente resolve o problema do escoamento de produção. A gente resolve o problema de rotas comerciais. A gente barateia produto. Né? Ao invés de ficar circulando com caminhão e pagando R$ 2.000 o frete, com metrô, com trem, é infinitas vezes mais barato, infinitas vezes mais seguro, né? E não tira os empregos dos motoristas de ônibus de caminhão, porque vai ter que sair das empresas para carregar nos trens, né? Então eles vão fazer uma rota menor, ou ficar mais próximo da sua família e ganhar a mesma coisa, né? E escoamento do produto é estratégico para qualquer país, né? Porque você consegue pegar o seu produto e conseguir distribuir ele, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Então, um foco na questão da infraestrutura comercial é estratégico para o desenvolvimento de Minas. E se Minas faz isso, um governador progressista, a Minas carrega o Brasil. E ampliando ainda mais a questão da infraestrutura, metade do Brasil não tem saneamento básico, que são insumos básicos, que é cimento, né, tijolo, minério de ferro, né, barra de ferro, mão de obra, que não precisa ser muito qualificada, e N questões relacionadas à construção civil, que resolveriam a questão da saúde pública, né, já que boa parte dos nossos problemas de saúde que atolam o SUS são de doenças relacionadas à contaminação de água. Então, a gente investe em saneamento básico, a gente ajuda a questão da saúde, né, pública e emprega gente, porque é um tipo de trabalho que não exige grandes qualificações de qualificação profissional. Então, a gente emprega milhões de brasileiros assim, e cuida da saúde de milhões de brasileiros assim, né? Então, a questão da infraestrutura, saneamento básico e da questão do escoamento de produção, o governador que pegar para fazer isso, cara, resolve o problema de Minas Gerais. E resolve o problema de Minas Gerais não só, mas do Brasil inteiro. Nossa. E esse ano tá difícil escolher um governador, viu? Eu sei. É só escolher um que seja com Ciro. Escolhe um que está com Ciro que a gente vai bem. Que queira. E foco, né? E por último, foco na substituição de produção. Né? Igual eu estava falando da questão dos insumos de saúde, 85% de todos os insumos voltados para a saúde, que é máscara, pinico, cama de hospital, 85% de tudo que a gente compra na área de saúde tem patente vencida. Poderia muito bem ser produzido no Brasil, em real, sem pagar juro para ninguém, royalties para ninguém. Empregando gente aqui, produzindo muito mais barato que daqui, e aquecendo a economia aqui dentro. Então, assim, produtos da área de saúde, produtos da área de produtividade na área do campo, né? A gente está importando incentivos agrícolas A live. A sua tela travou. Antes disso, Hoje tá aqui. antes disso, hoje ela tá querendo. Nosso agronegócio é o mais competitivo do planeta. Né? A gente alimenta o Brasil inteiro, o mundo inteiro. A gente importa defensores e incentivos agrícolas do estrangeiro, ao invés de produzir aqui. Né? É a coisa mais estúpida que eu já vi na minha vida. Né? Você precisar de importar insumo do agronegócio de fora do país. Pasmem, a nossa indústria de desenvolvimento agrícola, que ainda tinha desenvolvimento pelo Embrapa, o governo Bolsonaro vendeu para uma empresa da Rússia. Né? A tal da Rússia agora, que está em guerra, que bloqueou tudo. Então, assim,
a gente precisa de um governo. Está completamente sem governo. Né? A gente tem uma galera que não faz ideia, está lá ocupando o Planalto, não faz ideia do que é governar um país. Por isso que dá uma chance para o Ciro, dá uma chance não para ele, mas para o povo, para o Brasil. Votar no Ciro hoje é dar uma chance do Brasil tentar, né, ser um país digno. Né? E como está publicado no livro o projeto vai além da pessoa. Né? Deixa de ser um culto à personalidade, como é o Santo Lula ou Deus Bolsonaro, né? Deixa de ser essas personas mágicas, os mitos, e passa a ser um projeto concreto, que independe do sujeito. Amanhã o Ciro pode não estar aí, mas aquele outro que pegar aquele projeto e der continuidade, ótimo, o Brasil continua avançando, não fica dependendo de um único homem. Não é possível que um país do tamanho do Brasil vai depender de um único salvador da pátria. Isso não existe. Né? A gente precisa de projeto de país que transcenda a figura messiânica de um salvador da pátria. Olha, eu falo que o livro do Ciro é um documento. Toda vez que eu vou militar, eu falo, esse é um documento que o Ciro está mostrando como fazer, com que dinheiro fazer no governo e em outros governos. Então, isso aqui fica como prova. Se ele não fizer, você tem a condição de cobrar dele. Sim, sim, sim. É verdade. Então, eu carrego o livro do Ciro como documento mesmo registrado e tudo mais. E aquele dia ainda eu consegui o autógrafo, ainda eu falo que ele ainda assinou. E o nosso país tem tudo para ser exemplo. Sim. O Brasil é um de 3 dos melhores do mundo em água, em minério, em terras agricultáveis, em rotas comerciais, em variedade de produção, em qualidade de gente. Né? Pouquíssimos países têm esse sincretismo religioso que a gente tem, essa qualidade de gente que a gente tem. A única coisa que falta no Brasil é um governo com um projeto. Dá para dizer de outro jeito. A única coisa que tem falhado no Brasil é a política. Falta de projeto. Por falta de projeto. Né? Por sempre procurar um Deus salvador, um mito salvador, e não botar a mão na massa, saber que é difícil, que é demorado, que é custoso, mas no dia que a gente botar em projeto e não nas pessoas, aí sim o Brasil volta a crescer, porque o Brasil já cresceu muito. De 1930, volto na história, eu sou professor de história, de 30 a 1980, o Brasil cresceu uma média de 6,7% ao ano. Tendo um ano que chegou a mais de 14, 11, 12. O Brasil saiu do nada, antes do governo Vargas, país completamente agrário, recém-liberto da escravidão, mas ainda muito marcado pela escravidão até hoje, né, pelo preconceito com o preto, preconceito com as mulheres, para ser um país, a 14ª potência mundial ali no início da década de 80. Então, assim, se tudo dava certo, né, se o Brasil dava certo, se o Brasil crescia com JK, com Getúlio, com o João Goulart, quando ele dobrou o salário mínimo, né, aquecendo a mão de obra, aquecendo o mercado interno. Se o Brasil estava certo, por que é que não dá mais certo? Se tudo está exatamente igual ou até muito melhor, porque agora a gente tem o petróleo, tem o pré-sal, tem a biomassa, tem a biotecnologia, né, porque os biofármacos, porque é mais vantajoso você desenvolver a farmácia com um leque de opções que a gente tem no Amazônia, por exemplo, do que desmatar tudo e plantar gado. Se a gente tem mais coisas mais vantajosas do que a gente tinha 50 anos atrás, por que a gente está fracassando? Porque o problema do Brasil não é um problema, é um projeto. Essa elite política, Lula, Bolsonaro, Michel Temer, Aécio Neves, essa elite, né, Alckmin agora, que é quem vai governar, essa galera não quer que o Brasil desenvolva, quer que o Brasil continue sendo um fazendão, né, que explora do pobre, esfola o pobre e dá lucro para a gente, uma pequena minoria de gente.
Então, o único caminho é o que a Mirella está falando, o único caminho. O único que está apresentando uma proposta séria para desenvolver o país de verdade, distribuir renda, distribuir riqueza e fazer o Brasil voltar a ser grande é o Ciro. Podia ser outro, mas hoje é o Ciro. Então, a gente vai com tudo, não por ele, nem por mim, nem por você, mas para quem está chegando aí. Eu tenho uma menininha de 5 anos, eu quero que o Brasil, quando ela seja grande, meu amigo de trabalho está aqui, o Marcelo, tem crianças também, a gente quer que nossas crianças, quando eles cheguem na idade adulta, tenham bons empregos, né? Que a minha filha cresça, possa andar na rua de noite, voltar para casa sem medo de ser violentado. É isso que a gente quer. E a gente só vai conseguir isso se a gente começar agora. Pode falar. Eu falo que, igual, meu filho, esses dias, ele também tem 5 anos. Ele gravou um vídeo, acho que foi de 5 minutos, foi pequenininho, e falou assim: eu preciso, mãe, conversar com Ciro Gomes, com Bolsonaro e com William Jacob. William Jacob. Eu tô assim, mas, Moel, o que você quer conversar com ele? Ah, umas coisinhas aí, mãe. Quero umas coisinhas. Justo. Eu prefiro a inocência das crianças, verdade. Porque elas veem, né? Elas não têm papa na língua, elas veem o que realmente está acontecendo e não entendem, né? A humildade delas, elas não entendem como é que alguém pode sacrificar gente, roubar dinheiro da vacina, igual o governo Bolsonaro estava fazendo, enquanto tem gente morrendo. Né? Essa maldade essas crianças não têm. Então, quando elas põem esse dedo na ferida, é porque elas realmente veem aquilo ali que está acontecendo mesmo. Então, a gente tem que começar a seguir uns princípios bíblicos aí, como o menino. Temos que confiar, os homens devem confiar nos homens como os meninos confiam nos meninos, né? Essa inocência e esse princípio de humanidade que as crianças têm tem que começar a servir como norte para nós adultos também. Eu falo, eu sempre cito que hoje a gente está trabalhando para que os nossos filhos tenham esse futuro, tenham essa escola, tenham essa educação, tenham essa base. Porque hoje eles estão assistindo o nosso exemplo. Eles estão vendo que a gente adora. Tome Minas, né, gente? Gente, quem estiver assistindo, tome Minas. Um cafezinho sempre é bom. Aqui é café com pão de queijo. Então, a gente está trabalhando, dando exemplo, mostrando para eles, a base do exemplo, o que a gente quer para o Brasil e para eles. Nós somos exemplos dele. Sim, por isso eu vou insistir mais uma vez nisso, pegando sua fala, que é justamente isso. Nós precisamos mostrar para as crianças, os jovens, que o crime não compensa. A gente vê o Bolsonaro cometer 1 milhão de crimes e nada acontece. A gente vê o Lula enrolado até o pescoço num milhão de coisas erradas. E está aí candidato, liderando pesquisa. Com que cara eu chego em casa, eu olho para minha filha e falo que o crime não compensa. Para ela ser ética, não roubar, não tirar proveito. Porque não basta, não é só pegar lá o que não é dela e guardar no bolso. Né? Você tirar proveito de pessoas, tirar proveito de situações, passar por cima de princípios morais e éticos também é bom. Né? Que moral a gente tem para olhar para nossas crianças e querer ensinar princípio ético se os nossos líderes políticos estão fazendo o que estão fazendo? Então eu volto no Ciro. 40 anos de vida pública limpo. Qual outro político hoje aí, com expressão, pode falar isso? Recusou 3 pensões que dariam quase 100 mil reais por mês de pensão, o cara recusa. Qual outro político pode falar que fez isso? O Bolsonaro, para quem não sabe, assim que ele saiu para deputado, entrou para a presidência, ele entrou com um pedido de aposentadoria. Então ele tem aposentadoria de capitão do Exército, aposentadoria de deputado federal, mais o salário de presidente. Esse cara, que moral ele tem para cobrar sacrifício da população no momento de crise? Né? Então,
Não tem nenhuma. Então, o mínimo que a gente tem que cobrar, né, da galera é que cobre do político aquilo que a gente cobra em casa. A gente cobra que nossos filhos não roubem, que sejam éticos, morais, etc. Vamos começar a votar só em políticos que tenham princípios éticos e morais, né? E tenham um mínimo de capacidade. Porque quando eu vou no médico, eu quero um médico bom. Quando eu vou no advogado, eu quero um advogado bom. Por que para presidente o cara não faz nada? Pode ser qualquer um. Não, é preparo e competência e honestidade, né? Ficha limpa. Se a gente seguir esses 3 princípios, só sobrou um, que é o Ciro. Só sobrou um. Ou é isso, ou a gente vai ensinar para nossas crianças que roubar vale a pena. Essa questão é complicado. Graças a Deus que hoje, depois que eu fui politizada, hoje a gente conversa muito. Meu filho, ele está aprendendo a discutir sobre política, sobre a situação do país. Hoje a gente vai no supermercado, ele vê uma propaganda no supermercado, nossa mãe, está muito caro isso. Vou conversar com o Bolsonaro. Fala desse jeito. Então, mas outra coisa, além de conversar, né, com os nossos filhos sobre isso, o que a gente faz? A gente mostra muito para eles, eu mostro, né, meu marido mostra para o Moel como que funciona a nossa economia, a realidade. Igual meu marido é funcionário público, federal na UFMG, ele fala assim, não é justo eu pagar o mesmo imposto daquele que ganha 20 mil, 30 mil, 50 mil. Não é justo eu ter o rato para poder fazer, eu fiz o concurso, hoje ganha pouco mais de 2 salários mínimos e ter que pagar a quantidade absurda que os outros que ganham 50 mil. Sim. Aí é outra conversa que você tem razão também. A nossa carga tributária ela é um Robin Hood às avessas, né? O povão paga chicotada no lombo. As de R$ 2.500 já tem que pagar imposto de renda, 17%, 17,5%, enquanto quem é podre de rico tem aí 380 bilhões de isenção fiscal, 500 e tantos bilhões aí de sonegação fiscal. O cara tem jatinho particular, não paga imposto. O cara tem iate, não paga imposto. Agora o trabalhador de aí 12 horas por dia, 14 horas por dia com a caixa do Uber nas costas, paga IPVA da moto. Assim, né? É uma loucura. É uma loucura. Aqui aí eu volto no Ciro. O único que está propondo uma reforma fiscal é o Ciro Gomes. É o Ciro. O Ciro não tem uma pessoa que substitui, que tem propostas assim, que chega perto, ou aliás, não tem nenhum que tem propostas, né? Tem essas propostas por melhoria em todos os sentidos, em todas as áreas. Não tem. Não é porque não é só o Ciro, né? Eu já ouvi uma entrevista dele falando que são 600 pessoas que trabalham com ele, montando esse projeto de governo. Né? 600 pessoas. Tem muita gente pensando como é que resolve, como é que não resolve, muitas áreas diferentes. Então, assim, está aberta a negociação. Eu mesmo já mandei algumas propostas essas de isenção fiscal de escolas primárias. É isso, é um trabalho coletivo interessante. Que outro partido tem feito isso? Não, é só de cima para baixo, só de cima para baixo. Então, a gente precisa muito, pela democracia, para o Brasil crescer como república, crescer como sistema democrático, crescer como país democrático, a gente precisa de alguém como um Ciro na presidência, pelo menos uma vez, para experimentar, porque não há que experimentar um governo Ciro, duvido que sobre queira algo. Né? Nunca mais se o Ciro for eleito, nunca mais a gente vai ter um Bolsonaro, uma versão de Bolsonaro na presidência. Porque o padrão vai subir demais.
Nunca que um idiota vai subir de novo. Eu quero até fazer um apelo aos pais que estão nos assistindo, que inclui os seus filhos nas suas conversas sobre política, sobre economia, sobre educação financeira, ambiental. Por mais que pareça, muita gente acha, ainda acredita, que as crianças não entendem. Entendem sim. Entendem sim, e elas ainda são capazes de discutir sobre isso. Porque isso, se a gente quer um futuro melhor, isso parte da gente. Nós pais, nós mães. Nós somos o espelho deles. Não adianta nada a gente apelar, apelar não, propor para os jovens uma educação melhor, falar das nossas crianças, falar das escolas, falar da reindustrialização, esquecer da parte do dever dos pais. Eu participo de um colegiado onde meu filho vai, e muita gente, muitos pais colocam a responsabilidade inteirina mesmo, na escola, da educação dos seus filhos na escola, nos professores. Os professores eles estão ali para ensinar matéria. Nós, pais, ensinamos. Nós damos a educação. Nós somos a base deles. Sim. A gente tem que apelar para os pais, conscientizar os pais, politizar os pais, mostrar para eles que, porque tem muitos pais que já têm opinião formada, e isso aí eu já vi uma das nossas militâncias na Pedro II aqui, a mãe falando para a filha para não votar no Lula, porque o Lula, todo político é corrupto. Ao invés de sentar, e são pessoas jovens, a mãe de 40 anos, a filha, 20 e poucos. Então, tem essa questão toda de, ao invés de ensinar e mostrar, pegar o antes e o depois, pegar exemplos, dar exemplos, não. Muitos pais querem que os filhos pensem da mesma forma que eles pensam. Sim, sim. Mas o lance é esse, a gente tem que ensinar a pensar. Começar a ensinar a pensar. E trazer para dentro das escolas aquilo que a gente estava falando lá atrás. Né? Fazer um programa de ensino, de ação comunitária, abrir a porta da escola para as igrejas, abrir a porta da escola para os cursos profissionalizantes, para os cursos de artesanato, trazer a comunidade para dentro da escola, porque na hora que a gente humanizar, né, o espaço escolar, as pessoas passam a defender aquilo ali. Aí a gente vacina as pessoas desses radicalismos pouco letrados, mal intencionados, né? Porque aí as pessoas vão ver de perto como é que é, e na hora que chegar um Bolsonaro com esses discursos psicóticos, eles vão falar, isso aqui não existe dentro da escola, eu estou lá dentro, eu estou vendo que não existe. Sim. Né? Então passa pela participação popular, mas aí a gente tem que abrir, né? A gente precisa trazer essa galera para dentro. Acho que é isso, Mônica. Já falamos dos 3 temas, falamos do programa do Ciro, falamos do que a gente pode fazer no futuro. O que sobrou mais do tema? Vou fazer só uma pergunta para você, que inclusive eu até mandei no chat para você, pelo WhatsApp. Sobre se você for eleito, o que você faria com a emenda partidária? Como você emenda partidária? Lembra que eu falei com você que dos 2.000 colégios? Os 2.000 colégios, eles têm recursos já direcionados do MEC e do Fundeb. Eles chamam de verba carimbada, né, que já está direcionado.
Só que essa verba carimbada ela vai para as escolas, não fica, não vai direto para a conta do diretor da escola, vai para as cidades. E as cidades elas têm uma obrigação de depositar, de gastar 25% do orçamento com as escolas, 15% com a saúde pública e uma média de 40% com o funcionalismo público, que inclui a aposentadoria dos funcionários da prefeitura, os concursados e aposentados. Então sobra muito pouco de margem de manobra para os estados, para as cidades fazerem investimento. A minha ideia era direcionar essas verbas parlamentares para obras estruturantes, né? Porque aí, como elas são extemporâneas, né? Elas poderiam ir, não há de eterno, né? Porque o mandato não é de eterno, as verbas são variadas, mas direcionar as verbas para turbinar, bombar, né? E concluir obras. Por exemplo, vai ter colégios que estão com 80% de produção lá parada, 80% da obra concluída. Faltam 20%. Vai com uma verba parlamentar e conclui a obra, põe para funcionar. Né? Seria uma das minhas ideias. Mas antes disso, a minha primeira medida, já falei isso com o pessoal do partido, aqui na minha cidade, a presidente do meu partido é uma mulher, já falei com eles que a minha primeira medida não vai ser nada na área de escola, nada na área de infraestrutura, administração, nada. A primeira medida é metade do meu gabinete é mulher, metade do gabinete feminino. A segunda medida é a questão da representatividade. A gente precisa de gente, porque não adianta eu ir no dia 20 de maio, dar tapinha nas costas da população negra e falar aqui, parabéns pelo seu dia. Não, tem que empoderar essa gente. Tem que dar poder. Então, a minha ideia é dar vaga no meu gabinete para a população minorizada. Porque a maior parte da população é mulher, a maior parte da população é preta. Então, se a gente não der poder para essa gente, a gente não muda nada na realidade. Então, a primeira medida é fazer isso. Pesquisa de representatividade. Questão de representatividade. Depois, começar a direcionar a verba parlamentar, sim, para concluir obras, resolver problemas assim. E eu trabalho, aí já é meu campo acadêmico, a minha ideia, eu sempre trabalhei com a questão da administração do terceiro setor, que é ONG, associação comunitária, associações filantrópicas, porque não tem como o Estado ser tão grande a ponto de cuidar de tudo, sobre tudo, quanto é lugar. Agora, ONG igreja vai. ONG igreja chega no cantão, no alto do morro, né, das periferias. Então, essa galera precisa de amparo. A minha ideia é fazer núcleos, financiar esses núcleos, para que a própria comunidade tenha recursos para se organizar por conta e fazer ações comunitárias. Porque aí a gente... Porque imagina, uma sociedade, vou pegar aqui Juiz de Fora, tem um bairro muito pobre chamado Santo Antônio. Eu já fui lá várias vezes com cesta básica, já fui várias vezes com roupa, mantimento. Quem cuida da comunidade é a própria comunidade. Então a minha ideia era deixar eles cuidarem deles, dar recursos, construir uma associação comunitária, equipar essa associação comunitária com computador, com equipamento de esporte e deixar a comunidade cuidar das crianças, a comunidade cuidar arrecadar a cesta básica, fazer eventos, fomentar o comércio cultural, artístico, né? Porque aí você vai dando vida e travou de novo. Dando vida para a comunidade e isso vou repetir porque travou a sua tela. Você fomentar, financiar essas associações, você dá vida para a comunidade e deixa de ser um negócio de cima para baixo. Porque quem vai organizar, quem vai cuidar e quem vai trabalhar aquilo ali ad eterno são os próprios moradores. Então seria o ideal. Porque isso não vai ser o Felipe. Não, aquilo vai andar sozinho. Né? E por ser da própria comunidade, cria essa relação afetiva. Porque a sociedade cuida. A comunidade passa a cuidar. Deixa eu te falar uma coisa. Você lembra que eu te falei sobre um projeto das comunidades que eu tenho para as comunidades? Olha que interessante. Você basicamente
descreveu o que eu quero fazer, que eu estou tentando fazer desde a minha candidatura lá em 2020. Era empoderar as comunidades. Ou seja, começar com uma horta urbana. Mas, assim, implantar a coleta seletiva. Sim. Ensinar a população a mexer com essa coleta seletiva. Pegar o resto dos alimentos orgânicos, que são as cascas, né? Fazer compostagem. E tudo mais. Ensiná-las a fazer a composteira doméstica. E dessa composteira doméstica sairia o biofertilizante mais o humus de minhoca. Não precisaria comprar. Sim, adquirir os próprios colaboradores, moradores das comunidades fariam isso. E com esse biofertilizante mais o humus de minhoca, juntamente com o terreno, ia preparar a terra para começar a fazer uma horta. E através dessa horta, ia alimentar essa comunidade. Sim. Ia dar alimento para a comunidade. Sim. E o excedente desse alimento, mais o biofertilizante, mais o humus de minhoca, venderia para fora da comunidade. E esse dinheiro ia voltar para a comunidade para dar manutenção dos colaboradores, ajudar lá dentro. Tem escolas lá dentro, creche comunitárias. Sim. Você pode direcionar a produção agrícola orgânica diretamente para aquela compra governamental que eu estava falando. A prefeitura compra da agricultura orgânica comunitária e repassa para os colégios e creches comunitárias, as creches populares, as creches da própria cidade. Que aí você evita o agrotóxico. A gente bebe 3 litros e 700 ml por ano de veneno de agrotóxico quando a gente compra dos grandes varejistas. Então, se você faz essa agricultura orgânica natural da própria comunidade, a prefeitura compra essa produção e distribui nos colégios, a gente está evitando que as nossas crianças bebam veneno. Sim. Mesmo. Simples assim. E aí, essa foi a minha proposta de enriquecer a comunidade, dar valor ao trabalho deles, valorizar a região, fazer com que a economia volte a girar lá dentro. E fazer também que, além do empoderamento, além do crescimento, eles mesmos iam trabalhar e ser totalmente independente de dinheiro do governo. Eles iam se sustentar. Sim, autogestão das associações, exatamente. E ainda você ainda tem a questão da ocupação do território. Ao invés de ter terreno baldio que pode virar ponto de droga, você vai ter um terreno que vai ter uma horta comunitária funcionando. Sim. E então aí, também é um negócio de um dos meios que a gente pode usar para combater o tráfico de drogas e por aí vai. Que você inibe. E através disso aí, a gente faria o quê? Uma cooperativa de serviços. Porque tem muita gente com dons, tem muita gente, pessoas que têm uma capacidade incrível de criação, artesanato, cabeleireiro. Sim. Serviços variados lá dentro que podem vender, mostrar, expor os seus trabalhos. Exatamente. E valorizando a comunidade, a região, e tirando aquele rótulo de eu moro na favela, você é preto, você é bandido. Então, o Ciro até fala sobre esse empoderamento. Então, é uma das coisas que, de alguma forma, eu faço assim, eu aprendi também, com meu marido, que ele é biólogo, a trabalhar com a terra. Eu ensino no meu canal, quando eu não estou falando do Ciro, eu estou ensinando a fazer biofertilizante, estou ensinando a fazer a composteira doméstica, estou ensinando a mexer com a terra,
estou ensinando a fazer a fazer Coleta seletiva. as mudas para poder Ah, plantar. mas sim, excelente, excelente. Usando isso aqui, ó. Garrafa PET. Eu trabalho com isso aqui. Eu faço fio PET. Eu faço linha. E dessa linha, eu faço cerca, eu faço varal, eu faço treliça para sustentar as plantas. Eu faço brinquedo com isso aqui. Eu faço 1,5 milhão de coisas com isso aqui que eu aprendi. E eu aprendi sozinha. E eu posso ensinar. Tenho a capacidade para ensinar. E isso aí é força de vontade, de querer mudanças no nosso país. Isso dá para fazer. E sem contar que estaria diminuindo doenças, estaria diminuindo o lixo nas ruas, e estaria diminuindo, porque com fio PET dá para fazer, sabe o quê? A tela para colocar debaixo da boca de lobo. Que aí o lixo não caía dentro do bueiro. Sim, eu já vi também. Em cima, dava para varrer, para tirar o lixo para a água escorrer. Então, ia evitar as enchentes também. Sim. É o que o Ciro insiste, né? Na ideia, exemplo e militância. Sim. Eu gosto de fazer isso. Eu amo fazer isso. Porque, de alguma forma, eu sei que eu sei que eu estou ajudando as nossas crianças, as pessoas, até a criatividade de usar, ao invés de pegar uma garrafa e jogar no lixo, não, eu posso aproveitar ela para fazer outras coisas. O meu filho, desde quando ele nasceu, os brinquedos dele são todos feitos. Isso aqui é um filete. Só um detalhe. O Vitor tem 2 lives, tá? Uma tá lá na página da Mônica e a outra metade tá aqui. A Mônica teve um problema na internet e ficou picado. Mas dá para ouvir tranquilo, que o som ficou bom. O som da Mônica tá muito bom. Mais o que, Mônica? Nossa, quer ver? Só um minutinho, Felipe. Olha aqui. Desde quando ele nasceu, eu faço brinquedos com tampinhas, qualquer tipo de tampinha. Vascarinho. Eu pego madeira velha na rua. Eu vou virar a câmera um pouquinho. Peraí, eu vou te mostrar uma coisa bem interessante. Você tá vendo um armário na parede? Deve tá meio picado. Sim. Tem um Mickey ali. Isso, tá lá, ó. Tô vendo a prateleira. Sabe o que foi feita essa prateleira? De uma cama velha que eu peguei na rua. Pedaço de guarda-roupa velho que ele joga na esquina. Tanto que a mobília do quarto do meu filho foi toda feita assim. De caixotes de feira, de porta de guarda-roupa velha, de pedaço de cama velho, de garrafa PET que eu pegava. E eu sempre ensinei a meu filho a dar valor às coisas. Porque a questão não é comprar, não é ensinar a criança, igual eu vejo vários pais ensinando, leva a criança no supermercado ou na loja. Meu filho, escolhe aí o que você quer. Qual brinquedo que você quer? Ao invés de ensinar a fazer, dar valor. Já ensina o consumismo. Aqui não. A gente ensina a construir e valorizar e evitar o lixo nas ruas.
Sim. a ensinar a sustentabilidade, a educação ambiental. Então é assim que a gente age aqui. E ele me ajuda a construir tudo. Tudo bem. Fazendo Andai da Natura, eu uso essas caixinhas aqui para fazer porta-lápis. Essa aqui não está decorada não, mas eu decoro tudo. Eu faço mini estufa com isso aqui, ó, para poder fazer germinar. Como que eu faço germinar as plantinhas, as sementes? Eu coloco, tipo, vou dar exemplo, eu pego sementes de tomate, coloco ela para secar. Sim. Depois, eu pego um pedaço de papel de guardanapo e forro aqui no fundo. Venho com a segunda parte, quer ver? Aqui, tem direito até a taça, tá? Venho com a segunda parte. Aliás, depois coloca o guardanapo, você vem com a semente, você molha um pouquinho o guardanapo, vem com a semente e deixa aí uns 3 dias. No terceiro dia, você vê a mudinha. Já germinou. Sim. Vai crescendo. Essas técnicas de floricultura, de plantio, de hortaliças, plantio de hortaliças, flores ornamentais, tudo isso poderia ser dado, né? Dar um cursinho disso para a comunidade, para poder até fazer lá tanto a horta comunitária quanto essa questão da floricultura poderia ser feito dentro dos bairros, né? Dentro de uma associação comunitária. Sim. Eu até deixo à disposição, quem quiser umas aulinhas aí, é totalmente voluntário, tá? Pode me chamar no Instagram, que eu estou inteiramente à disposição. Porque vamos salvar o nosso planeta. Vamos tirar o lixo. Vamos fazer a diferença. Vamos alimentar o nosso povo. Ao invés... Mudar essa percepção de consumismo, né? Tirar essa ideia do consumismo e entrar nessa questão do reuso. Como é que era? Era o 4 R's, né? Reutilizar, reciclar... Reutilizar, reciclar e reduzir, reutilizar... Reduzir e reutilizar, isso. São esses 4 R's. E isso é legal, porque você cria, além de criar o vínculo com a comunidade, etc., você também vai nessa linha da sustentabilidade. Isso é uma coisinha que eu falei lá na Assembleia de Homologação das Candidaturas. Só para concluir, eu já te libero para a gente entrar nos finalmente e concluir a live. Eu falei isso com o Ciro. Né? Eu falei assim, tem o PND, mas devia ter o S, que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Devia colocar o S no final, porque é vital a gente fazer o nosso desenvolvimento industrial mais com um pezinho no século XXI, né? Transformar, assim, como ele tem falado, a Petrobras numa indústria de energia verde, né? Com painel solar, energia limpa, energia fotovoltaica, porque daqui a pouco, 20, 30 anos, o petróleo acaba e a gente vai ter que pensar em carros elétricos, e o carro elétrico ele vai ter que trabalhar a questão das baterias, e esse tipo de minério que faz essas baterias elétricas. Travou de novo. A gente tem em Minas Gerais. Vou esperar ela voltar. Eu não sei se é a sua tela que está bloqueando, se é a minha. Não, acho que... não sei. Mas, enfim, eu acho que é isso. Depois, se a gente for dando pano para a manga, agora já entrou na questão do desenvolvimento sustentável, se a gente for dando pano, a gente vai ficar horas aqui. Eu acho que é até melhor a gente fazer outra live. Mas eu acho que é isso, Mônica. Acho que deu para a gente fazer um painel geral do que poderia ser feito, do que a gente deve cobrar em candidatos, inclusive a mim, quem estiver nos assistindo tem que cobrar
né, eu como candidato a deputado estadual tenho que ser cobrado. Felipe, o que você tem aí? Quais são os seus projetos? Onde é que você tirou essa ideia? Onde é que vai sair o dinheiro? Cobrar todos os candidatos federal, presidente, senador, governador, e só cobrando de onde é que você tirou a ideia, para onde é que vai, para onde é que veio, é que a gente começa a selecionar e garimpar, né? Os bons é outro princípio bíblico, né? Separar o joio do trigo. Senão a gente cai nesse. Só interessa a uma pessoa essa ideia de que todo político é bandido, que é o político bandido. Porque na hora que ele se mistura, é que ele não é visto. Agora, a partir do momento que a gente vira e fala, olha, vamos separar o joio do trigo. Quem está falando sério, quem é demagogo. Né? Na hora que a gente separa, a gente começa a selecionar por qualidade, aí sim a gente começa a melhorar a classe política. Travou de novo. Vou acabar agora. Senão não. Vou concluir agora, senão a live não aguenta, porque daqui a pouco dá 1 hora de live também, vai cair. E a Mônica sai. Mas é isso, gente. Aproveitar que a Mônica encerrou, vou encerrar com vocês também. Muito obrigado por quem viu, quem vai assistir depois. Façam isso, cobrem seus políticos e compartilhem. Né? Abraço, boa noite para todo mundo. Vamos lá. Não sei nem como é que concluir. Massa, me ajuda aqui como é que conclui a live. Vamos concluir. Ai, meu Deus. Mano. As pessoas que são